Não. Vamos começar de novo. Voltar no material, vocês estão vendo o material aí, né? Apostila? Tô lá na mão aqui. Não, tenho um material que está compartilhado aí, Ah, tá. ok? Então, eu vou repetir de novo para evitar, eu não sei se ficou boa a gravação ou não, tá? Como teve problema de microfone, né? O material que fala sobre cálculo relacional, ele tem ali na página 140, não, perdão. 115, tem as consultas sendo feitas ali, né, na álgebra relacional. Essa daqui é a primeira consulta que está lá na página 115, certo? Então, nessa consulta, ele pede lá recuperar o nome, endereço dos funcionários que trabalham no departamento de pesquisa. Então, faz uma consulta, departamento de pesquisa, né, seleção aqui o FI. Aí depois faz-se funcionários, então faz uma junção entre departamento de pesquisa, junção com funcionários, onde D número é igual a DNR. Né? E depois eu faço um resultado, que é uma projeção do funcionários pesquisa, onde eu vou pegar o primeiro nome, o último nome e o endereço. Ok? Aqui embaixo tem uma variação dele que pode ser feita, mas de qualquer forma é esse o resultado da álgebra relacional. No cálculo relacional, o que se tem? Nós temos a mesma consulta, só que ela está lá na página 119, lá em cima. Exemplo de consulta de cálculo relacional. Listar o nome e endereço de todos os funcionários que trabalham no departamento de pesquisa. Está lá, departamento de pesquisa. Então, ele tem lá T.funcionário, T.p-nome, T.u-nome, T.endereço, tal que funcionário T, end. Aqui no livro, então, ele usa esse existe D, né, que é o símbolo grego lá, existe, né, da matemática, D, departamento D, end D.dnome igual a pesquisa, end D.dnúmero igual a DNR, igual nós temos lá em cima na álgebra relacional, tá? Então, como eu disse, para mim ele foi infeliz em usar o T aqui, eu usaria o F, como está aqui embaixo, certo? F.pnome, F.unome, F.endereço, tal que funcionário F. Aí aqui tem um end e, ele usa existe, tá? Eu uso D pertencente a departamento D. Tem álgebras relacionais que nem utilizam isso aqui, simplesmente coloca departamento D, cálculo relacional, perdão. Tá? Mas vamos lá, D pertencente a departamento D, né? End D.dnome igual a pesquisa, end D.dnúmero igual a F.dnr, certo? Uma outra forma que se tem também é assim, colocar, uma outra maneira que poderia se fazer seria colocando aqui esses casos aqui, certo? Mas aqui faltou projeção, tá? Bom, esse seria a consulta 1, né? A consulta, tem uma outra consulta aqui, consulta 4, né? Fazer uma lista de números de projeto que fazem parte, para aqueles que envolvem um funcionário cujo último nome é Silva, seja com um trabalhador ou um gerente de departamento que controla o projeto. Tá. Então, aqui eu tenho a álgebra relacional resolvida, né? Então, o que ocorre aqui? Eu tenho uma projeção de CPF, que eu estou buscando só CPF, aqui é Silva, CPF, né? FCPF, onde eu tenho uma seleção de funcionários com sobrenome, último nome igual a Silva. Beleza. No projeto Silva trabalha, ele pega esse cara aqui e faz uma multiplicação, produto cartesiano. Trabalha em vezes Silva. Ok? Aí ele pega gerente. Gerente recebe, então ele pega o último nome e o departamento, número do departamento, de uma junção de funcionário com departamento, pegando o CPF igual ao CPF do gerente. Ok? Aí ele faz aqui,
departamentos gerente Silva. Então, ele vai fazer uma projeção que pega uma seleção de quem é gerente e que tem, dos gerentes aqui ele pega o nome e sobrenome, onde o último nome é igual a Silva. Então, ele pegou uma parte aqui, porque ele diz lá que pode ser o trabalhador ou pode ser o gerente. Então, aqui ele pegou o gerente de departamento que tem o nome Silva. E aqui em cima ele pegou os funcionários com o nome Silva, né? Aí depois ele vem lá, gerentes, projetos Silva gerencia. Então, ele faz uma projeção do número do projeto, onde ele pega o departamento gerente Silva versus fazendo um produto cartesiano com projeto. E do resultado disso tudo, ele faz uma união dessas duas partes. Que seria a união do que é os funcionários que trabalham Silva e dos gerentes de projeto Silva. Ok? Beleza. Professor, Pois não. a junção cartesiana ali, quando é aquela estrela, ele junta pelo que eles têm em comum daí, né? É isso? Pelo que eles têm em comum. Ok. O nome tem que ser igual, assim, por exemplo, não pode ser CPF e CPF underline gerente, né? Tem que ser os dois CPF, né? Aqui neste caso, ele não precisa... na multiplicação, que no asterisco que você está falando. Isso. Aí sim. No caso da junção, não. Na junção eu posso especificar. Tá? O que acontece aqui? A mesma consulta sendo feita no cálculo relacional. Certo? Observe que o cálculo relacional ele não tem essa ideia de fazer em etapas, certo? Ele faz o conjunto todo. Tá? Então, aqui no que ele colocou aqui, ele colocou P.project número. Tal que, projeto número, P, end. Existe F e existe T, ele colocou aqui. F é de funcionário F. End trabalha em T, certo? Aqui trabalha em T. End, onde? End trabalha em T, end, T.projeto número igual a P.projeto número. Ou seja, trabalha em, tem o PNR, é o projeto número, igual a P.projeto número, end, F. último nome igual a Silva, end, F.CPF igual a T.CPF. Ou seja, funcionário e trabalha em, e vai F.CPF, FCPF, certo? A diferença desse caso aqui no formato que eu expliquei é que vem justamente na notação aqui, existe F e existe T, né? Então, P, projeto número, tal que, projeto P, end, F, aqui acho que sobrou, abre parênteses aqui, abre e fecha parênteses aqui, tá? Onde eu tenho o quê? End, F, pertence a funcionário F, end T pertence a trabalho em T, end T ponto projeto número igual a P ponto projeto número, end F ponto último nome igual a Silva, end F ponto CPF igual a T ponto CPF. E aqui fecha parênteses. Entenderam? O professor, Pois não. por que ele quando ele declara o projeto P, quando ele começa a declaração do funcionário F, por que ele abre parênteses ali? Aqui ele está, fecha 2 no final. Não, no seu mesmo ali, que está com a fonte do Word mesmo ali, P.projeto... Não precisa, pode tirar. Ah, tá, beleza. Tá, não tem problema. Isso aqui é os maus hábitos nossos quando usa. Aqui colocar aqui o parênteses seria mais para especificar que eu estou tratando que isso aqui está dentro da mesma. Isso aqui, ó. Daí aqui eu colocaria aqui novamente. Entendi. Certo? E fecharia aqui. Tá certo? Mas a ideia no cálculo relacional, de certa forma, ele é mais simplório do que a álgebra relacional, vamos dizer assim, certo? De uma certa
maneira, né? Por que que ele seria mais simplório? Porque ele não tem essas regras de o que é para mostrar, o que é para calcular, o que é para selecionar, certo? Ele coloca tudo end e os atributos que estão vinculados com ele, entendeu? Essa que é a situação, tá? E no livro, eu tenho ali as explicações, ele explica o que tem na 115, ele tem lá na 119. Ele faz o mesmo paralelo, como foi explicado no álgebra relacional, ele também tem, que vai até a página 120, ali as consultas, até a consulta C4 lá, tá? Então, tem essa colocação. Existem algumas situações que usa o A invertido ali, que significa qualquer X, qualquer T, qualquer valor, certo? Também tem essa colocação. Mas, vamos dizer assim, as especificações são mais ou menos, se a gente parar para verificar, ó, isso aqui é cálculo relacional, certo? Se verificar a mesma consulta na álgebra relacional, ela é muito mais extensa do que no cálculo relacional. Porque no cálculo relacional ela não tem essa ideia de hierarquia, de fazer as etapas ali. Coloca tudo junto lá e ele vai fazer as operações. Entenderam? Vamos às dúvidas. Para perguntar as dúvidas do exercício? Isso. Deixa eu só pegar o caderno aqui. Beleza. Vou fechar a videoaula aqui, tá? Ok. No projeto Mauá, lá na página 115, então ele tem lá, para um projeto localizado em Mauá, liste o número do projeto, o número do departamento que o controla e o último nome, endereço e data de nascimento do gerente do departamento. É isso? Tá, então é isso que está aqui embaixo, certo? Então tá vendo ali no livro como é que fica lá a consulta lá, né? Eu vou ter primeiro, eu vou procurar dentro de projeto selecionar o que é igual a Mauá, localização igual a Mauá. Aí eu faço, desse resultado, faço uma junção com o número do departamento. Eu vou ter o departamento de controle, né? O DNUM com o DNúmero, né? E depois eu vou ter o gerente, eu vou pegar esse resultado desse de controle e vou fazer uma junção com o funcionário, onde eu vou pegar o CPF do gerente com o CPF, certo? Aí disso eu faço lá uma projeção, certo? Faço uma projeção e pego o que ele pediu lá, o número, o nome, o último nome, endereço e a data de nascimento do gerente lá, beleza? Funcionário que é gerente. Se você pegar na página 119, É consulta 2 também? consulta 2 lá embaixo, no 119, nós É vamos consulta ter lá 2 o que também? acontece lá. Eu tenho P nome, D número, G o nome. Já tá pegando de outra tabela, né? G nascimento e G endereço. Já tá pegando de outra certo? tabela, né? Tal que projeto P, como eu coloquei ali, certo? E funcionário G, ele colocou ali.
Eu também não usaria G, eu usaria F ali no caso, né? Que ficaria mais produtivo, mas tudo bem, não importa. Aí ele coloca end P, projeto localização igual a Mauá, aí ele coloca, ali ele colocou o departamento. Veja bem, o que eu coloquei lá na frente, na consulta, antes do tal que, já apresentei o P, já apresentei o G, certo? Então eu não preciso colocar que ele pertence a, no caso, ali eu coloco, existe D. Onde ele coloca existe D, eu chamaria D pertence a departamento D, certo? Que é Mas você poderia fazer, por exemplo, projeto P, end funcionário G, end departamento D? Mas você poderia fazer, por exemplo, projeto P, end funcionário G, end departamento D, e daí depois fazer? Certo? Ou não? Antes do pipe. Certo? Como não está sendo apresentado ele antes, então, quando eu não apresento ele antes, eu estou utilizando ele com base num... entendi. Ele não está sendo utilizado lá, certo? Se tivesse sendo usado lá, eu coloco antes ali, como se estivesse fazendo uma junção entre eles ali, certo? A grosso modo, né, vamos dizer assim. Ele está referenciando projeto P, end, funcionário G. Está usando só para comparar ali, né? Exato. Mas eu já utilizei eles Está usando só para comparar ali, né? Certo? Usei tanto o P quanto o G. Como eu não tenho nada do departamento para apresentar, a não ser que eu tivesse colocado ali, em vez de P, D num, colocasse D ponto D número, que seria o número do projeto, certo? Aí sim, aí eu poderia ter colocado ele lá e colocar os 3 logo no começo ali, não teria problema, certo? Mas em vista que, como eu já estou pegando o projeto, no projeto eu tenho D num, então faz sentido fazer isso, certo? Essa é a questão. Ok? Então, com isso, daí o que ocorre? Aí lá no meio ele junta, existe D, né? O D pertence a departamento D, onde o P ponto número do departamento igual a D número do departamento. E D CPF gerente igual a G CPF. Se você fosse fazer no caso, então, professor, depois do P ponto projeto se você fosse fazer no caso, então, professor, depois do P ponto projeto localização igual a Mauá, end pertence D, você faria end D pertence a departamento? Na verdade, ali tanto faz, porque é tudo end ali, certo? Entendi. Mas daí você usaria outra notação, né? Não usaria o pertence grego ali, né? Mas daí você usaria outra notação, né? Não usaria o pertence no lugar do existe grego D, ali, né? como eu apresentei para vocês na o existe D, isso. videoaula, eu preferia usar D pertence a departamento, certo? Mas tudo bem, é uma questão de notação. Tá certo? Certo. Deu para esclarecer como é que é o processo? Bastante. Bastante. Temos mais dúvidas? Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou pegar a tabela. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só pegar a tabela aqui. Ali naquele primeiro exercício no 6.22 ali, professor. Ali naquele primeiro exercício no 6.22 ali, professor. O T1Q. No das tabelas. Quando eu vou juntar, por exemplo, o T1Q igual a T2B, quando por exemplo, eu começo com a coluna do meio, eu pego a coluna do meio para orientar, e daí depois eu pego a última e a primeira é a última, ou independe? Quando eu vou fazer a junção. Certo? Independe? Então, neste caso, não tem diferença. Tá? E não tenho mais dúvida, eu tá mais focado nessa parte da tupla mesmo, mas agora já dá pra entender. Não tenho mais dúvida, eu tá mais focado nessa parte domínio, da tupla mesmo, mas agora já dá para entender bem melhor já. Não faz muito sentido a gente trabalhar ele, certo? Ele leva em consideração que tem que colocar aquelas representações usando x1 até xn, esse é o formato da representação, tá? Mas não é o caso para a gente trabalhar, sendo por tupla já é suficiente para entender que existe o cálculo relacional, não é? Existe o cálculo e álgebra relacional. Que o cálculo relacional, da forma que ele apresenta, na verdade, quando ele é implementado no QBE, por exemplo, ele é mais gráfico, ele não é tão
código, vamos dizer assim, Uhum. certo? Não sei se já mexeu com Axis antes. Uhum. Não. Então Só o colocou Axis, o serviço, né? o Axis usa essa notação QBE, Não. certo? Só com o PostgreSQL só. Mas ela é muito pesada no Axis, não sei se é a forma da implementação ou o que é, mas no Axis em particular ela é muito pesada, certo? Então não é uma notação assim, e eu não conheço nenhum outro banco de dados que usa essa notação QBE, essa notação usando cálculo relacional. Os dois, em princípio, geram os mesmos resultados, certo? Só que a forma da notação que é diferente. Como a maior parte dos bancos de dados relacionais usam a notação de álgebra relacional, é mais interessante a gente focar no que o mercado trabalha do que em coisas que só vão atrapalhar. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, professor. Beleza. Charleston, tem alguma coisa? Tranquilo. Obrigado, professor. Não, professor, eu tinha dúvida Bom. naquele exercício ali que você estava explicando mesmo. Em alguns Não, professor, eu tinha dúvida naquele Certo. exercício ali que você estava explicando mesmo, em alguns conceitos ali que você explicou. Ah, tá. A organização da distribuição da resposta só. Beleza, então? Beleza, professor. Obrigado. Nada, vou gravar, vou renderizar a videoaula e vou Beleza, postar pra professor. vocês. Obrigado. Ok. É, Esse do 6:22 até o 6:30, né? A gente tem que entregar. Isso. ok. Esse do Só 6:22 da- até o 6:30, né? A gente tem que tupla entregar. mesmo, cálculo com tupla. Beleza. A gente vai... Para sábado, para quarta, quando que a gente entrega? Pode ser pra Beleza. sábado. Pra sábado, pra quarta, Uhum. quando que a gente entrega? Beleza? Obrigado, professor. Valeu. Sábado, Falou. ok. Beleza. Bom final de Obrigado, feriado. professor. Né? Você também. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Valeu, Bom feriado. Falou. Você também. Obrigado. Tchau, tchau. Falou. Valeu, professor. Até mais.